E nós vamos receber com alegria nosso querido companheiro que vai nos entregar a palavra de Deus, pastor Juliano Fraga, por favor. Obrigado, pastor. Os cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero ler 2 textos, mas para a gente ganhar tempo, o primeiro texto está em Apocalipse 19, a partir do versos de número 7. Alegremos-nos e exultemo-lhes e demos-lhes glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco e puro e resplandecente, porque essas são as justiças dos santos. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora o livro do Êxodo, capítulo de número 6, por gentileza, a partir do versos de número 2, diz assim o texto: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. A palavra Senhor está na sua Bíblia aí com todas as letras maiúsculas. E por que acontece isso? Porque Deus está dizendo para Moisés que o Abraão, o Isaque e o Jacó só o conheceram como Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas o meu nome, o Senhor, eles não conheceram. O que Deus está dizendo para Moisés, e a palavra Senhor aparece quase 7.000 vezes aí no Antigo Testamento, na sua Bíblia, aí estava o nome de Deus impronunciável. Que nome é este? O alfabeto hebraico antigo não havia vogais, eram 22 consoantes. O nome impronunciável de Deus eram 4 consoantes: o Yud, o Re, o Vav e o Re. O copista, quando se deparou com o nome Yud, Re, Vav, Re, ele não se achou digno de escrever o nome. Ele foi para sua casa, fez 7 dias de celebração de culto. No 7º dia colocaram uma veste que nunca havia usado, e pegou um tinteiro e uma pena, e substituiu a palavra Yud, Re, Vav, Re por Adonai, que é Senhor. Por que estou te dizendo isso? Não é para mostrar para você que sei hebraico. É porque Deus apareceu para Moisés e disse: o Abraão, o Isaque e o Jacó nunca conheceram o meu nome. Mas Moisés, você cresceu no palácio como filho da filha de Faraó, estudou nas melhores universidades do Egito, em meio às riquezas, se vestiu como um príncipe. Você nunca tinha ouvido a minha voz. Agora, ele está com 80 anos de idade nesse texto que nós lemos. Pesado de língua, sem vigor, não em um palácio, mas no deserto. Não nas melhores universidades, mas aprendendo no aprisco do seu sogro Jetro. Mas é a primeira vez que ele vai escutar a voz de Deus. E é a primeira vez que Deus vai revelar o teu nome, Yud, Re, Vav, Re, para um homem comum, carnal e humano. O que eu quero lhe dizer, que nunca é cedo ou tarde demais, ou não importa o lugar aonde você está inserido, para Deus se revelar a você. O versículo 6 e 7 que eu vou ler, esses 2 versículos têm 4 coisas que você não pode esquecer. E se você esquecer essas 4 coisas, com certeza você não vai entender a mensagem. Mas se você guardar essas 4 coisas até o arrebatamento da igreja, pode ter certeza que vai fazer todo sentido na sua vida. Êxodo capítulo 6, no verso 6, Deus disse a Moisés: eu vos tirei debaixo, diga bem forte, das cargas, e vos livrarei, diga bem forte, da servidão. Diga mais forte: vos resgatarei com braços estendidos. 3 coisas que você não pode esquecer e que você pronunciou. A primeira é: diga cargas. A segunda é: diga servidão. A terceira é: com braços estendidos vos resgatarei. Com braços estendidos vos resgatarei. E a última está no versículo de número 7, para ganhar tempo. Diga bem forte: nós seremos o teu povo. Diga: ele será o nosso Deus. Essas 4 coisas você precisa guardar no teu coração até o fim da mensagem. Pode tomar o seu respectivo assento. Agradeço a Deus por essa oportunidade, para o meu pastor presidente, pastor Paulo, pastor Eduardo, pastor Jair. Deus abençoe os demais pastores que aqui estão. Quando
o clamor do povo hebreu, que estava em meio à escravidão, subiu aos céus. Diz o texto que Deus ouviu o clamor e Deus viu a aflição do povo. Nós temos um Deus que ouve e um Deus que se compadece do teu povo. Quando o clamor subiu aos céus, Deus vai levantar então um legislador por nome Moisés. Mas afinal de contas, quem é Moisés? Eu lembro que os hebreus cresciam de forma volumosa na terra dos egípcios. E o texto nos traz uma informação muito rica, que o crescimento dos hebreus começou a incomodar Faraó. O nosso crescimento como igreja sempre irá incomodar alguém. Então Faraó, ele lançou o primeiro decreto: se eu não posso impedir o crescimento, talvez se eu aumentar a carga, os hebreus vão parar de crescer. Mas diz o texto, que quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a luta, mais eles se multiplicavam. Quanto mais aumentava as provações, mais eles frutificavam. O que eu quero lhe dizer, que o nosso crescimento ninguém vai poder parar. Quanto mais aumenta a luta, mas está dando aleluia igual esse assembleano aqui. Quanto mais aumenta a prova, mas está com a mão direita levantada dando glória a Deus. Quanto mais aumenta a perseguição, mais Deus está nos empurrando para o centro da vontade dele. Então o primeiro decreto deu errado. O faraó então lançou o segundo decreto: se eu não posso impedir o crescimento, então peça para as parteiras hebreias matar os meninos que nascerem das hebreias, todos do sexo masculino. Em tempo de crise, as tribos ficaram com medo de gerar filhos, porque se gera, faraó mata. Quem é espiritual vai entender. Em tempo de crise, muita gente deixou de fazer. A tribo de Dan não gera, Zebulon não gera, Naftali não gera, Efraim, Manassés não gera, Rubens não gera, Judá não gera. Mas em tempo de crise, nem todo mundo é igual a todo mundo. Anrão e Joquebede da tribo de Levi disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele não quer santificar, santifique você. Se ele não quer evangelizar, evangelize você. Se ele não quer vir na EBD, venha você. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Eu vou repetir: quando você faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, você também vai viver experiências que os outros não viveram. Quando o menino vai nascer, as parteiras ficaram esperando para matar. Como o faraó matava as crianças? Pegavam as crianças e jogavam nas águas do Nilo. Quando Moisés nasce, as parteiras, quando viram o menino, diz o texto, sentiram temor, não mataram o menino. Porque aquilo que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Aquilo que é gerado em tempo de crise, Deus fará crescer. As parteiras sentiram temor, então pegaram o menino, colocaram no cesto, tu conhece a história, e colocaram nas margens do Nilo. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, é a mesma água que Deus vai mudar o curso dela para colocar o cesto no palácio. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, é a mesma água que Deus vai usar para colocar o Moisés no palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te leva, te empurra para onde Deus quer te usar. Eu não sei se você vai entender, mas eu vou dizer. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. O achamos com 40 anos de idade, ele mata um egípcio, coloca debaixo da areia, mas em tudo que é colocado debaixo da areia permanece. Quando descobrem o que estava debaixo da areia, então em fuga o Moisés, ele foge para Midian, onde vai ficar 40 anos. Com 80 anos de idade, ele está trabalhando para Jetro. Não tem vestes mais de príncipe, mas vestes singelas de um pastor de ovelha. O cabelo dele não é mais como o do Egito, a roupa não é do Egito, ele não fala mais como egípcio, mas ainda carrega uma sandália que debaixo dela tem poeira do Egito. Todo dia ele está trabalhando para Jetro, ele vê sarça todos os dias. Estive no Egito e quando eu vi uma sarça, eu até pensei em tirar foto, mas é feia, insignificante e comum. O que mais tem é sarça. Sarça não chama a atenção de ninguém. Sendo assim, o que chamaria a atenção de Moisés? Era a sarça? Claro que não, mas era o fogo que Deus acendeu em volta da sarça e que não consumia do lado de dentro. Todo dia ele vê sarça, até que a sarça pegou fogo e ele ouviu a voz de Deus. Quando ele foi chegar próximo, Deus disse:
tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Primeiro ponto, para este pregador e profeta, tirar a sandália significa, se tiver um pouco do Egito ainda debaixo da tua sandália, eu não posso te usar. Mas como teólogo, dentro do conceito egípcio, todos os egípcios que adoravam as suas divindades tiravam as sandálias em reverência aos seus deuses. Quando Deus falou para Moisés, tira a sandália, ele está dizendo, aqui só há um Deus verdadeiro, e este Deus é aquele que você levantou a mão para adorar. Talvez está difícil, mas é aquele que você abriu a boca para glorificar a Ele. Tu vai no Egito tirar o meu povo e vai chamar a atenção do homem mais poderoso da terra, a saber, Faraó. Estou imaginando Moisés, eu comum, 80 anos de idade. E quando eu li os Salmos 90, eu pensei, Moisés disse que até 70 ainda dá para fazer a obra. Com 80 ele disse, já não dá, pode até jubilar. Só que para contrariar a lógica humana, Deus chamou Moisés com 80 para mostrar para ele, quem faz sou eu, quem dá vigor sou eu, quem dá força sou eu. Quando ele chamou Moisés com 80 para chamar a atenção de Faraó, Moisés questiona Deus e diz, Senhor, como pode eu, comum, insignificante, não tenho nenhum nome, como chamarei a atenção de Faraó? Tu não entendeu, Moisés? Assim como a sarça é comum, insignificante, não vale nada, é frágil, e eu incendiei e chamei a tua atenção, eu vou te levar no Egito. Tu é comum, tu é frágil, mas se eu te incendiar, eu chamo a atenção de alguém. Tu não entendeu? Essa noite ele marcou para te incendiar. Tu vai tirar o meu povo, mas antes de sair eu quero uma festa. Deus quer uma festa. Entre as 7, a primeira é Páscoa. E nessa festa vocês vão comemorar antes de sair do Egito. E todo ano vocês irão comemorar a Páscoa. Todo judeu, até os dias de hoje, ele comemora a Páscoa, com uma diferença. Ele tem uma mesa na casa dele, talvez o tamanho dessa. Só que no dia da Páscoa ele come no chão. E por que no chão? Para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Então, vocês vão comemorar a Páscoa no chão. Tem ervas amargas para lembrar do amargo. Não vou me desgastar por conta do tempo, tu conhece a história. Mas vocês vão pegar 4 cálices de 86 ml. Cada cálice representa aquilo que você leu. O primeiro cálice na Páscoa você bebe. Todo judeu faz isso até os dias de hoje. Fala das cargas. O segundo, da servidão. O terceiro, com braços estendidos vos resgatarei. E o quarto, vocês vão gritar da mesa, nós somos o teu povo. E eles acreditam até hoje que Yud-Rei Vav-Rei responde, e eu sou o vosso Deus. Era numa quinta-feira em Jerusalém. Qual era a Páscoa? Qual era a festa? Era a Páscoa. Centenas de cordeiros haviam sido levados para serem mortos dentro do templo. A festa é a mesma. Mas Jesus não subiu para o templo. Jesus pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro, e este homem iria os levar para dentro de um cenáculo, para comemorar a Páscoa, somente com os 12. Quando Jesus chegou, eles estavam todos no chão. Não pense que porque João está com a cabeça no peito de Jesus, é porque ele é íntimo. Ele é íntimo, discípulo amado, mas não porque ele coloca a cabeça no peito de Jesus. É porque eles estão no chão, sem mesa, sem cadeira. Colocam as pernas para trás, colocam a mão esquerda para apoiar no chão, e este rosto eles colocam no ombro direito daquele que está ao teu lado. Isso nos faz entender que ao lado direito está quem? Está João, mas ao lado esquerdo está o convidado de honra do anfitrião, está Judas. Quando Jesus chegou, ele disse, desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Em Lucas 22, versos 17, Lucas informa que Jesus pegou o primeiro cálice. Para o judeu, fala das cargas. Ele bebeu e passou para os 12. Os 12 beberam. Quando eles terminaram de beber, Jesus vai pegar o segundo cálice. Mas em toda a Páscoa, entre o primeiro e o segundo cálice, todo judeu faz isso. Pega o pão sem fermento, parte e entrega para os discípulos. Quando Jesus vai partir o pão, os discípulos estão murmurando em volta da mesa. Qual a murmuração? A mesma que acontece em nossas igrejas. Quem canta mais? Quem prega mais? Quem é o maior? Quem faz melhor? Enquanto os discípulos na mesa de Jesus estão discutindo quem é o maior, se você visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno dos escravos iria tirar a tua sandália e lavar os teus pés. Ou seja, lavar os pés é papel de escravo. Enquanto eles estão discutindo, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e foi fazer o papel de escravo, lavar os pés dos discípulos.
Deus, só para ensinar que o maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece, o maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Vou repetir para ver se você acorda: aquele que é o maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Levantar a mão para dar glória é coisa de crente. É que tem uns crentes que não querem mais levantar a mão. Eu vou te dar uns motivinhos para você levantar a tua mão, pelo menos para dar glória a Deus. Gênesis 14, versos 12. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 12. Salomão, diante do templo, levantou as suas mãos para adorar ao Senhor. Salmo 141, versículo 2, diz o salmista: levanto as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Esdras, capítulo 9, verso 5, no sacrifício da tarde, levanto as minhas mãos. Neemias, capítulo 8, verso 6, levanto as minhas mãos para adorar ao Senhor. Êxodo 17, versos 11, enquanto Moisés ficava igual esse crente do teu lado, com a mão presa, não levanta de jeito nenhum, perdia a batalha. Mas quando levantava, eu já tinha levantado as duas, mas quando levantava, Deus dava vitória. Esse pregador veio aí com esse negócio de levantar a mão, isso é coisa de homem. Então segura essa. Deuteronômio 32, versículo de número 39. Vede agora que eu sou o Senhor. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu curo. Segura essa agora, versos 40, diz o Senhor: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Levantarei as minhas... Quer ficar com ela baixada? Fica. O Senhor está dizendo: levantarei as minhas mãos. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, é claro que Pedro tirou os pés. É papel de escravo. Como pode o Senhor, sendo o Senhor, lavar os meus pés? Ô Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então me dá um banho essa noite. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu vai entender depois. Eu vou repetir. O que eu faço agora tu não entende, Pedro, mas tu vai entender depois. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ficou esse silêncio. E ele disse: um de vós há de me trair. Aí ficou esse silêncio. Aí ele disse: um de vós há de me trair, e esse é o diabo. O João perguntou para Jesus: quem é? Jesus disse para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Ele falou só para João ouvir. Tem muita gente em volta da mesa de Jesus essa noite, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos dele. A Assembleia de Deus ainda é assim. Quando parte o pão da palavra, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Vou repetir. Por que no louvorzão ninguém vai no banheiro? Por que só no culto da doutrina? Por que só na escola bíblica dominical? Porque quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Quando ele partiu e deu o pedaço para Judas, Satanás entrou nele. Ele saiu da mesa. Quando ele sai da mesa, ficou 11. Aí Jesus pega o segundo cálice em Lucas 22, 20. Não esqueça, 22, 17, o primeiro cálice fala das cargas. Para os judeus, o segundo cálice fala da servidão. Para nós, este cálice é a nova aliança no meu sangue, versículo de número 20. Pegou o cálice e deu para os 11. Quando os 11 terminaram de beber, agora é a hora de cantar um hino. Todo judeu faz isso na Páscoa. Entre o segundo e o terceiro cálice, ele canta. Não sei qual o hino que ele cantou. Talvez o Salmo 113, o 115. Mas o que me chama a atenção não é saber qual é o hino. O que me chama a atenção é entender duas coisas que Jesus faz na mesa e que nós precisamos aprender. Quando Judas estava na mesa, diz o texto, na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu e deu graças. Eu fico lhe perguntando, se você soubesse que o traidor, aquele que faz mal contra a tua vida, está na mesa com você, tu ainda
tem coragem de abrir a boca e adorar a Deus, mesmo sabendo que Judas estava na mesa. Isso não impediu Jesus de ser grato. Na noite em que foi traído, ele partiu o pão e deu graças aos céus. Eu não sei a provação que você tem nessa mesa, não importa, nada essa noite pode impedir você de se aproximar dele, você de ser grato a ele. Só que Judas saiu da mesa e ele canta um hino. A pergunta é: como pode cantar um hino sabendo que vai ser abandonado? Cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Difícil é cantar quando a figueira não floresce, quando o fruto da vide vai embora, quando a oliveira mente, quando as vacas todas são arrebatadas dos currais. Aí eu quero ver se você é Abacuque para dizer: eu exultarei com alegria o Deus da minha salvação. E Jesus cantou um hino, mas ele fez algo que nunca nenhum judeu fez. Abandonou a mesa e foi embora. Aí ficou 2 cálices na mesa. O primeiro das cargas ele bebeu, o segundo da servidão ele bebeu, o terceiro com braços estendidos os resgatarei, ele não bebeu. E o último: nós somos o teu povo, ele será nosso Deus, ele também não bebeu. E o que ele fez foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram atrás dele. Ele parou e disse para os 11: todos vocês serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Aí o Pedro, sempre o Pedro: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim, eu não te largo, eu sou fiel ao ministério. Pedro, eu sei coisas a teu respeito que nem você sabe. Pedro não estava mentindo. O problema é que Pedro não conhecia suas próprias fraquezas internas. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega, mas eu te espero na Galileia. Vou repetir, ouvi um glória a Deus. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega, mas eu te espero na Galileia. Um jovem que assistiu 20 vídeos no YouTube já começou a mudar a doutrina dele. Ele disse para mim: bom, o Judas foi decretado, ele não teve oportunidade, e Pedro, Deus absolveu ele. Eu disse: não, que loucura é essa? Os dois tiveram oportunidade. O problema é que quem você procura após a queda define a tua restauração. Judas bateu na porta dos homens, dos anciãos, eles disseram: se vira, está aí as 30 moedas. Pedro não, ele foi para Galileia. E eu, novo convertido, quando li a Bíblia, eu costumava ver pregador acabar com a vida de Pedro. Eu ficava nervoso no banco, pensando: um dia eu vou pregar essa mensagem. E o que os pregadores dizem? O Pedro negou Jesus na quinta, no domingo foi pescar, abandonou o ministério, está nu, coisa nenhuma. Quem disse que ele abandonou? Ele foi para o mesmo lugar que Jesus disse que estava. Ele foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes ele escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Os céus te trouxe essa noite para dizer: se você bater na minha porta, a restauração na tua vida é hoje. Vou repetir porque alguém levantou a mão para adorar. Se tu me procurar essa noite, eu restauro a tua vida, eu restauro o teu ministério, eu te coloco de pé. Alguém entrou aqui e precisava ouvir isso. Te restauro essa noite. Na nossa igreja não tem isso, mas se tiver, vai para eles. O fariseu não gosta de ouvir isso. Ele vai escandalizar a hora que eu disser, mas não tem problema nenhum. É Bíblia. O Pedro caiu na quinta. Jesus chamou ele para pastorear no domingo. Vou repetir. Eu sei que é difícil dar glória, é a graça. Na quinta ele negou. No domingo Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração de Pedro. Sabe que no mesmo lugar que ele negou, ele vai pregar, vai ser usado, incendiado pelo Espírito Santo, e quase 3.000 almas irão se converter. Jesus entrou no Getsemane e trouxe Pedro, João e Tiago. Até porque na oração não precisa levar muito. Só leva quem tem unidade e está pronto para orar. Quantos cálices faltam? Eu já estou terminando. Jesus dobrou o joelho e foi orar. Sabe o que Jesus disse? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Permita-me parafrasear: Senhor, afasta de mim o terceiro cálice. Qual é o terceiro cálice? Com braços estendidos vos resgatarei. Até hoje os judeus não entenderam isso. Jesus sabe que para resgatar, os braços têm que estar estendidos. Pastor Paulo não poderia, o pregador não poderia,
Davi não poderia, Jeremias não poderia, João Batista não poderia. Então ele levanta e diz: todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele sai do Getsemane, eu vou correr, ele é preso, porque Judas o deu um beijo. A palavra grega é repetidos beijos, indicando quem era Jesus. Os soldados perguntaram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Outro dia eu conto essa. Jesus se entregou a eles, prenderam Jesus e levaram Jesus para a casa de Anás. Da casa de Anás levaram ele para o Sinédrio. Roma não aceitaria uma acusação religiosa, então arrumaram falsas testemunhas para dizer que ele se opõe contra César. Então Pilatos aceita a acusação, Pilatos recebe Jesus. Só que quando Pilatos recebe Jesus, ele não encontra crime algum em Jesus, então envia Jesus para Herodes, da jurisdição da Galileia. Herodes pediu um milagre e Jesus não fez. E por quê? Herodes é aquele que arrancou a cabeça de João Batista. Quando você silencia a voz de um profeta, você não é digno mais de ouvir Deus. Então Jesus não falou com ele. Ele pega Jesus, envia Jesus de volta para Pilatos. Pilatos olha para Jesus, lava suas mãos, porque ele entende que Jesus é justo. E Jesus, além de ser justo, ele é santo e ele também é perfeito. Por causa desse glória a Deus eu vou explicar, irmã. 2 Coríntios 5:21, palavras de Paulo: ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz: nele não há pecado. João 6:69, João diz: ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 15 diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia levantar as mãos e dizer: protesto. Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus é do time de Jesus, não vale. Então vou trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. A mulher de Pilatos, Cláudia Plócula, disse: sonhei com este homem e sofri porque ele era justo. Não dê glória porque está 4-1. Pilatos lavou as mãos e disse: o homem é justo. 4-2. Calma lá, Ricardo. 4-2 ainda não vale. O ladrão na cruz disse: esse mal nenhum fez. 4-3. Judas disse: traí sangue inocente. 4-4. Eu não vim aqui para empatar, né, irmãos? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião escondido dizendo: verdadeiramente, estou sentindo ele aqui, verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está na cruz e ele disse: tenho sede. Tem o quê? Como homem ele tem sede, como Deus ele já te deu água da vida eterna. Quando ele disse tenho sede, em João 19 diz que os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? Tu nunca mais vai dizer isso. Pegou o quê? No texto, qualquer dicionarinho aí, Strong, se puxar na internet, aparece aí no Google. Pegou vinho azedo. Sabe por que ele está dizendo tenho sede? Porque ele está com braços estendidos e ele precisa resgatar. É o terceiro cálice. Ele está dizendo tenho sede, me dá logo. Quando colocaram nos seus lábios, com braços estendidos, vos resgatarei. Aí ele disse: está consumado. Quantos cálices faltam? Vocês me aguentam mais 5 minutos? Quantos cálices faltam? Vocês começou a dar glória a Deus, eu vou contar. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser que não dê tempo de entregar o microfone. Pode ser dentro do Uber. Pode ser lavando a louça, irmã, que ficou do almoço. Pode ser amanhã pela manhã. Pode ser você indo para o trabalho. Será dada uma palavra de ordem, um grito de alarido, e uma voz de arcanjo, e uma trombeta de Deus vai soar. Alguém disse eu creio, eu vou repetir: a trombeta de Deus vai soar. Eu ouvi algumas pessoas hoje dizendo que perderam alguém. Vocês não perderam, só perde aquilo que você não sabe onde está. Foi uma semana difícil, uma semana de luto.
Mas nossos irmãos que morreram na boca dos leões e leoas no Coliseu, que morreram no Titanic, cantando hinos e se afundaram no oceano e viraram comida de peixes. Nossos irmãos que morreram no Covid, nossos irmãos que partiram no Senhor essa semana. Lembre de alguém aí que você pensa que perdeu. Quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz: todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança dos que morreram, e a nossa. Paulo diz: e depois nós, 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 os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Olhem para cá e eu encerro. Quando a gente chegar lá, vai ter uma mesa, ela vai cruzar toda a eternidade. Parece que eu estou ouvindo aqui: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, branco e puro, que são as justiças dos santos. Essa mesa das bodas do Cordeiro cruzará toda a eternidade. Quando você olhar para o lado, sentado na mesa, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, o Jó, Jeremias, as irmãs vão ver Raabe, Ruth, Maria, a irmã Leia, pastor Paulo, pastor Eduardo, os músicos, os irmãos da galeria, os porteiros, Joel Vian, o Wellington, meu amigo, haja passagens. O Ricardo vai estar lá. Esse crente que está do teu lado: mas eu não converso muito bem com ela. Então decide que as duas assim na eternidade não dá. Dá uma olhadinha, esse crente que está atrás de você e na tua frente. Nós vamos estar na mesa. Eu não gosto desse negócio de ficar cutucando ninguém. Então guarda aí no teu coração: está faltando alguém na mesa. Dá uma olhadinha aí, está faltando alguém na mesa. Aí ele vem como um diácono. Ele tem uma bandeja e o último cálice. Ele não passou no salão não. O cabelo dele é assim mesmo, é branco como a neve. Os olhos dele são como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdalão e Tiro, mas na eternidade. Os pés dele como latões reluzentes. Quem é ele? O princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, aquele que é e que há de vir, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é o dono da igreja, o primogênito dentre os mortos, digno de honra, digno de glória e de louvor. E quando ele vir com o último cálice, ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele nos servir, nós vamos dar um grito, diga bem forte: nós somos o teu povo. Tu vai dar esse gritinho assim nas bodas? Diga bem forte: nós somos o teu povo. E ele vai dizer: e eu sou vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus. Ele é o nosso Deus, eternamente o nosso Deus. Um minuto para você adorar a Ele. Ou você só adora debaixo de porta aberta de chave, ou você só adora debaixo de vitória. Ele te convida a adorar a Ele essa noite. Se tu não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba renovo do Espírito. Estou cheio de Deus para dizer isso. Receba renovo. Fale em novas línguas. Rasgue o céu em novas línguas. Eu não acredito que você veio para esse culto para sair daqui frio. Ele está aquecendo o teu coração.
Ele está te enchendo da presença dele essa noite. Quer ser restaurado essa noite? O nosso noivo está aqui essa noite. Quer ser cheio do Espírito Santo? Abra o teu coração e seja cheio. Abra o teu coração, irmã. Seja cheia do Espírito Santo. Isso mostra que você é batizado no fogo, que tu é crente assembleiano. Se esse crente está do teu lado igual presbiteriano, dá uma cutucada nele. Abre a tua boca para adorar. Pois eu sei que ele estás, um dia voltarás, no céu para nos buscar. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Estou cheio do Espírito para te dizer isso. Tu não vai mais pedir a morte dentro daquele quarto. Essa depressão ele arranca deste quarto hoje. Essa crise de ansiedade ele tira hoje de você. Não, tu vai entrar naquele quarto não mais pedindo a morte. Vai entrar dobrando o joelho dizendo: Senhor, eu fui renovado essa noite. Eu fui renovado essa noite. Deus de mistério, estou sentindo uma glória do Espírito Santo. Estou sentindo uma glória do Espírito Santo. E por que não seja curado essa noite? E por que não seja curado essa noite? Ele pode, Ele faz. Receba força, receba vigor essa noite, no nome de Jesus. Tem alguém para Jesus? Sai do teu lugar e vem. Tem alguém para Jesus? Levanta a tua mão e vem. Pregador, estou afastado. Ele está te chamando aqui. Está chorando, né, Ricardo? Você foi sair da casa do pão, né? A Assembleia do Belém, os fornos ainda continuam acesos. Tu sabe onde é o teu lugar. Cadê você? Vem. Os céus não é para bonzinhos. Não fiquei pensando, não, tem que ser bonzinho primeiro. Não, os céus não é para bonzinhos. Os céus é para pecadores arrependidos. Cadê você? Ele está te chamando aqui. Tem alguém? Levanta a mão e vem. Preciso entregar o microfone. Cadê você? Levanta a mão e vem. Se tem alguém aí do teu lado que não é crente, faz um convite para ele. O Espírito Santo está te chamando aqui essa noite. Cadê você? Preciso entregar o microfone. Mas guarde isso no teu coração. Na mesa das bodas tem um lugar preparado para você. Eu ouvi glória a Deus, eu vou repetir. Na mesa das bodas tem um lugar melhor para você. Passe o que passar, aguenta. Aguenta, persevere. Porque na eternidade tem um lugar para você.